No dia 1º de outubro, celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, que também é conhecida como padroeira das missões. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre a devoção a Santa Teresinha. No dia 1º de outubro foi comemorado o Dia da Padroeira das Missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. E para entendermos melhor sobre a história da santa, sobre a devoção e sobre esse título dado a ela, nós vamos conversar com o padre Adão Cruz. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em participar dessa entrevista. Bom dia, sou eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar a vida de Santa Teresinha. Padre, quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus? Maria Francisca Teresa Martã, Santinha das Rosas, nascida no século XIX e causou uma reviravolta não só no mundo, mas também na Igreja Católica. Segundo alguns estudiosos, a segunda mulher mais amada na Igreja. A primeira não poderia ser diferente, Nossa Senhora. Falar sobre Santa Teresinha, precisamos relembrar duas coisas. Ela descobriu a pequena via, ou seja, nos ajudou a entender que Deus olha para aquilo que é de mais profundo e depois nos ajudar que a santidade é para todos e não apenas para alguns, como se pensava no século XIX. E por que ela é considerada como a padroeira das missões? Analisando os estudos e escritos de Santa Teresinha, observou-se que ela trocava cartas com alguns missionários. Eram cartas de motivação, cartas que acompanhavam a vida desses missionários. Daí então, a Igreja viu que o que ela escreveu tinha um cunho missionário muito grande. O primeiro elemento é esse. O segundo elemento foi o desejo que ela teve de ter um coração missionário, andar pelo mundo, mesmo dentro de uma cela. Esse desejo da missão a tornou padroeira ou copadroeira das missões ao lado ali de São Francisco Xavier. Então, quando eu falo essa cela, nós lembramos aí da vida carmelita, ou claustro, como nós chamamos, que é próprio da espiritualidade carmelitana. É a maneira que a religiosa tem de viver sua vocação. E como fazer atual o exemplo de vida e santidade de Santa Teresinha? Santa Teresinha é bem própria da atualidade, porque é uma santa que nos estimula a retomar alguns elementos que são bem peculiares da fé católica. Tornar atual Santa Teresinha é se envolver com as realidades. A nossa santinha era uma santa muito misturada com a questão política da época, a questão cultural, a questão da arte, a questão dos pobres, a questão familiar. Podemos também atualizar a vida de Santa Teresinha quando nós olhamos para o aspecto da superação. Teresinha foi uma menina vítima de uma situação desconfortável da alma com as perdas que obtivera da mãe, da irmã Paulina, que entrou no Carmelo. E atualizando a vida de Teresinha, a superação é um outro aspecto de grandeza que nós podemos colocar na vida da comunidade. E o terceiro elemento é a vida pastoral nas nossas comunidades, paróquias, esse aspecto missionário que é bem próprio, nós falamos muito nisso na nossa igreja, podemos também resgatar da vida de Santa Teresinha. E como a devoção a Santa Teresinha pode nos ajudar na nossa missão enquanto discípulos missionários? Entre nós teresianos, afirmamos que, muito mais do que devotos, nós somos amigos de Santa Teresinha. É claro que, vivendo a devoção à Santinha das Rosas, nós temos a oportunidade privilegiada de olhar para a cruz. Ela carregava muito a questão da cruz em suas mãos e optou pelo nome Menino Jesus e Teresinha da Sagrada Face, porque ela casou a encarnação, quando colocou o nome Menino Jesus, e a redenção, quando colocou
Sagrada Face. Portanto, resgatar os dois aspectos de Jesus na encarnação e na redenção, nós podemos então nos tornar discípulos, seguidores, olhando para a cruz e imbricados com as realidades das quais nós somos filhos, porque não existe santo sem fora da realidade terrestre. E Teresinha nos ensina muito isso. Era uma santa muito pé no chão, não vivia o aspecto fora da realidade, não. Esse aspecto é muito importante para a gente compreender que ser devoto de Teresinha é se misturar com as realidades temporais. E por que esse termo também dado a ela como Santinha das Rosas? A relação com Santa Teresinha e as rosas, muito antiga. Teresinha, logo ali na infância, a mãe, Zélia Guerrin, não poderia dar de mamar, tinha problemas e não saía o leite do peito. E ela precisou, então, encontrar uma mãe de ama, como nós chamamos, e morava a alguns quilômetros, ou seja, no vilarejo. E Teresinha precisou ir para lá. E lá ela encontrou uma realidade muito bonita das rosas e tinha um costume bonito nesse vilarejo. Os habitantes entregavam rosas uns para os outros quando era primavera. E aí ela foi observando esse gesto muito bonito e observava a questão das rosas, essa entrega das rosas uns para com os outros. E ela, observando isso, adotou para a sua vida e sempre viu as rosas como um jardim que pudesse colaborar na salvação. Ela sempre dizia que queria ser uma rosa para compor o jardim de Jesus e um jardim no qual Jesus pudesse escolhê-la como uma rosa. Foi por causa dessa realidade que ela carregou as rosas até o final da vida. E de que forma nós podemos construir uma espiritualidade pautada no carisma de Santa Teresinha? O carisma teresiano é o carisma que compreende a vida de oração, a vida de entrega total. A Pequena Via foi a grande descoberta que ela trouxe para a igreja e trouxe para o mundo. Pequena Via, como o nome diz, é um caminho curto para se chegar a Deus e ela descobriu o amor. Depois, o caminho que nós podemos também, olhando para Santa Teresinha e resgatar da espiritualidade, é a entrega total. Ou seja, Teresinha veio nos ensinar que é possível ser muito mais do que herói, porque no século XIX era a doutrina do momento, ou seja, se conseguia ser herói, mas santo não. Ela veio resgatar a santidade nas pequenas coisas. Ela até dizia, qualquer ato de amor, até pegar uma agulha do chão, se for com amor, é santidade. Podemos resgatar as coisas do dia a dia que se tornam extraordinárias. Esse é o carisma teresiano. Então, Padre, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade em estar nos concedendo essa entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto. Agradeço imensamente pela oportunidade de poder falar um pouco sobre Santa Teresinha, tão atual e tão importante no mundo da igreja e também para as nossas comunidades.